Alfiniste 4 de setembro de 2021. Vamos falar da confissão do cristão, testemunho cristão. A mensagem glorificada, Jesus glorificado em Apocalipse é que os cristãos, pelo seu testemunho, venceram a besta, venceram o sistema desse mundo, a gira desse mundo, né, bestial, maligna e animal, inócua, né, que não leva a fé. Então o cristão precisa fazer uma confissão. Duas confissões o cristão precisa fazer. Primeiro, da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada ela é inerrante. Paulo fala a Timóteo que as letras da Escritura são sagradas. Assim como a do Novo Testamento, Pedro fala sobre os escritos de Paulo e fala sobre as palavras do Senhor Jesus. As palavras do Senhor Jesus é a palavra do Pai, por isso são sagradas. Mas elas foram preservadas. Isso é um grande problema para muitos cristãos. Mas sim, elas foram. Luciano foi um irmão bispo lá de Antioquia da Síria, e ele no século IV já tinha os livros sagrados apostólicos. As letras, os oráculos sagrados do Novo Testamento em grego, aonde se falava o grego de forma douta e fiel. E isso resultou na Bíblia do texto majoritário, do texto Receptus, do primeiro Império Cristão, o Império Bizantino, que foi destruído pelos muçulmanos, e eles foram para a Itália, para Roma, e lá levaram esses escritos depois por toda a Europa, e chegou na América. Hoje nós temos textos Receptus majoritários na Bíblia King James 1611. Na época da imprensa, Gutenberg também imprimiu uma Bíblia, e nós temos Stephanes, que é 1550, que foi impressa a Bíblia do texto majoritário, o texto Receptus. E a Bíblia King James de 1611, que pelo rei James, da dinastia Habsburgo, também, apesar de ser rei da Inglaterra, também usou os manuscritos das melhores igrejas doutas e fiéis, como Santo Agostinho afirma, da doutrina cristã, no século IV. E esse, então, é o texto oráculo que foi preservado por Deus. Os outros não foram preservados, porque eram cópias ruins. Vaticano e Sinaítico não tiveram copiados, porque eram falsificações do texto original dos apóstolos. E nessas regiões da África, do Sinai, não se falavam o grego douto. Então essa é a primeira confissão. Nós temos que confessar a inerrância e a preservação da palavra de Deus, dos oráculos divinos, do Novo e do Antigo Testamento. O Antigo Testamento maçorético já é mais tranquilo. Não há muito o que duvidar. Bom, a segunda confissão é você contar a sua narrativa do Evangelho, da salvação. Primeiro começa com Eva, a descendente da mulher, iria pisar, esmagar a cabeça da serpente, que era o diabo. E essa semente da mulher era Jesus. Depois veio Abraão, pela fé, pai da fé. Ele foi sacrificar Isaac, que era a sombra de Jesus. E gerou Isaac e Jacó. Jacó gerou as 12 tribos eternas de Israel. De uma dessas tribos veio o sacerdócio, Levi, Arão e Moisés. E da outra tribo, Judá, vem o Senhor Jesus Cristo, que foi profetizado por Moisés como um profeta semelhante a ele, e depois pelos grandes profetas e pelos profetas menores, que ele nasceria em Belém, que ele padeceria por nós, por nossos sofrimentos, suas feridas, seríamos sarados. E então o rei Davi, seu reino eterno, seria implantado, o tabernáculo de Israel reinaria sobre a nação em 1000 anos, como foi o Jesus glorificado anuncia depois em Apocalipse. Então veio a encarnação de Jesus no seio de Maria Virginal, e ele começou seu ministério com João Batista, e ele foi testemunhar do Pai, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ele ensinou a igreja, e então
ele se preparou para a Páscoa do Cordeiro, ele mesmo o sacerdote, sumo sacerdote, ele mesmo a vítima da Páscoa para a nossa redenção. Conforme os profetas, ele ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação, nos ensina Paulo em Romanos. E nas suas cartas, Paulo fala que se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também com fé nele. Então, assim, Jesus ascendeu ao céu e enviou 40 dias, ele enviou, 50 dias, ele enviou o Espírito Santo, a igreja, deu poder à igreja, e a igreja então se espalhou com o Consolador, o Espírito Santo, que está conosco. E agora nós estamos na época pré-arrebatamento, ressurreição geral da igreja, e vai começar o milênio com a primeira ressurreição do milênio e depois do milênio o juízo final, e aí o estado eterno, o novo céu, a nova terra, e a Jerusalém celeste, a arca nova, a arca de Noé, com todos nós santos sempre para sempre com Jesus. Então esta é a confissão, segunda confissão da história do Evangelho. Toda a atividade cristã se resume a isso, nós ouvirmos da boca das ovelhas essas duas confissões, para que elas estejam seguras nesses tempos de preparo para a vinda do anticristo e arrebatamento da igreja. Shalom, esse valor, se você quiser aceitar esse Jesus, essas duas confissões cristãs essenciais, participe de uma comunidade de ensino, peça o batismo, e se fez essa confissão, abençoe os Deus Pai, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Esse que nos falou foi o oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus neste Sabá Shalom. Amém. Até a próxima. Divulgue este vídeo e se inscreva no nosso canal.